Olá pessoal, voltando aqui à terça-feira de conversa, nós temos aqui um assunto recorrente que se você aprende costura com curso à distância, um curso online, o assunto nosso hoje é como você aproveitar melhor um curso à distância. Para quem está aqui pela primeira vez, meu nome é Rosana Vidal e vamos à terceira conversa. Rosana, vamos à primeira pergunta. Quais são as vantagens de um curso à distância ou um curso online? O curso online, ele tem muitas vantagens. Quando você tem um curso presencial, você assiste uma aula completa e vai fazer a prática na aula, às vezes, ou em casa. Não tem como tirar dúvidas, não tem como voltar à aula. O curso online ou curso à distância, a aula está gravado, então você vai lá e assiste quantas vezes você quiser a mesma aula, sem ter a questão do deslocamento, porque você pode assistir na tua casa, você pode assistir a hora que você quiser. Então, são muitas vantagens de você fazer um curso online diferente de um curso presencial. O que você identificou nas suas alunas, principalmente aquelas que não conseguem chegar ao final do curso? Existem algumas dificuldades que os alunos em geral enfrentam quando compram um curso online. Você vai fazer uma programação do seu curso. As dificuldades que as alunas encontram é porque elas não têm disciplina, não têm uma organização para fazer a coisa que todo mundo fala. Você pode assistir quando você quiser, escolher o seu momento, e é certo, você escolhe realmente o seu momento, mas você tem que ter disciplina, você precisa saber que você precisa assistir às aulas, por exemplo, 2 vezes por semana. Quando você tem um curso que é fora da sua casa, você tem lá o seu compromisso. Começa às 7 e termina às 8. Você vai estar lá antes das 7, vai sentar, vai assistir a aula e vai até às 8. Só que em casa, você se distrai com outras coisas e acaba não cumprindo aquela hora de aula que você precisa ter. Então, uma das dificuldades é a disciplina, porque existe uma falta de disciplina em relação a isso. Essa questão disciplinar não é só relacionada a curso, é relacionado também quem trabalha em casa, as pessoas que querem empreender, as pessoas que trabalham em sistema home office, elas têm dificuldade até elas se adaptarem, que elas têm um horário para trabalhar. Você precisa ter o seu horário, você precisa se programar e ter aquele seu horário para estudar e para pôr em prática. A questão da disciplina, você precisa se organizar para o seu dia, em todos os sentidos. E você faz uma listinha das coisas que você precisa e na terça-feira, na quinta-feira eu vou estudar costura. Vou dar um exemplo para vocês. E eu vou estudar costura das 5 às 6. Se eu vou estudar das 5 às 6, esse horário é reservado para mim. Então você tem que ter essa disciplina. Se você não tiver essa disciplina, você não consegue fazer as coisas funcionarem. Você já pegou alguma aluna que compra o curso e não consegue vencer o prazo de validade do curso e não consegue nem começar, não é nem concluir, não consegue nem começar? A gente tem alguns casos de pessoas que compram o curso e depois vou deixar para amanhã, e vou deixar para depois da manhã, e vou deixar para semana que vem. Essa semana eu tô cansada, na outra semana eu tenho um trabalho para fazer. Então isso se chama procrastinação. E a procrastinação tem casos que são graves, que precisa até de tratamento, mas na grande maioria é só apenas uma questão de organização também. Primeiro você precisa querer o que você está fazendo. Então você tem que ter um objetivo. Você tem um objetivo, olha, eu vou aprender a fazer tal coisa, é igual um jogo. Você vai lá e vai colocar em prática aquilo que está ali. Agora, se você compra o curso só por comprar e deixa lá e não vai ver, existe milagre, né? Sim. O curso não, só por ele ser seu não quer dizer que você está aprendendo alguma coisa. Por ser um curso online, o que você diria para as pessoas não se sentirem desmotivadas e isoladas de um curso? A primeira questão é a seguinte: quando você compra um curso, é o caso do nosso curso também, ele tem que ter uma rede de apoio. Nós temos, por exemplo, a comunidade. Alguns cursos têm suporte técnico e tem o suporte para você tirar suas dúvidas. Existe uma variedade de possibilidades dentro dos cursos que é para você não ter esse isolamento. Você não vai ficar assim, olha, eu não sei, não consegui e agora o que fazer, né? Então a comunidade, ela serve para isso. A comunidade é para você fazer suas perguntas, tirar suas dúvidas. Você pode responder também a dúvidas de outros alunos. Nós interagimos com os nossos alunos pela comunidade. Então você não sente o isolamento, eu estou estudando sozinha. E a motivação, ela vem do objetivo. Se você tem um objetivo e você quer aprender a costurar, precisa ficar motivado. Primeira motivação. Primeiro você querer. É isso que eu quero? É exatamente isso que eu quero? Nossa, olha, eu vou aprender a costurar. Então você vai aprender a costurar, você põe em prática, porque está no curso, e vai pôr em prática o que nós também falamos a respeito da organização. Não existe milagre. Então essas coisas que dizem aí
aí, por exemplo, vai citar produtos, né? Mas compra o nosso curso e ganhe não sei quantos milhões. Compra o nosso curso. Não existe milagre. Você precisa ver, pôr em prática novamente. Teve problemas, volta, soluciona o problema, porque assim você aprende. Não existe uma outra forma de aprender que não seja na prática mesmo. Assistiria um monte de vídeo durante o dia e ia virar um gênio, né? Não funciona assim. A gente precisa se organizar, ter o tempo pra gente para aprender e ter esse tempo e pôr em prática aquilo que está aprendendo no vídeo. Só eu falar e passar as informações também não vai funcionar. Quero um que queira vender um curso para vocês, que diga assim, não, com esse curso você aprende. Eu costumo dizer que professor não ensina, professor orienta e ajuda nessa passagem, nessa transformação. Te dá o apoio, porque eu passo o conhecimento, mas você precisa aprender. Então você precisa entender qual é o teu processo de aprendizado, colocar em prática. No caso da costura, que é um trabalho manual, precisa ir para a máquina, precisa pôr em prática, senão você nunca vai ter certeza que você aprendeu. E o que você recomenda, não só a jovens, mas a todos, a lidar com a distração e a melhorar a gerência do tempo no estudo? No mundo que nós vivemos, existem muitas distrações. Você pega o celular, você fica na rede social, você entrou só para ver uma mensagem, mas aí você já passa uma hora ali. Se você não é organizado da forma que nós falamos antes, né? Você coloca uma hora, senta ali, não avisa a família, olha, ninguém entra aqui porque agora eu vou estudar isso aqui. Então, existem muitas distrações. Se você trabalha dentro de casa, você sabe como é. Tem muitas distrações. E o que você precisa fazer para isso? Primeiro, você gerencia o seu tempo. Já vamos falar sobre o gerenciamento do tempo. Depois, você começa a organizar as coisas de forma que fique prático para você. E a próxima etapa é que você precisa comunicar para as pessoas que trabalham com você ou até amigos que querem ligar bem na hora. Olha, não posso atender. Porque se você estivesse num trabalho, não seria isso? Quando é uma coisa que é para o teu interesse, que é teu objetivo, não vai se distrair com isso. O gerenciamento de tempo você pode colocar assim. Eu ensino a fazer lista, né, de organização do dia. Você faz a tua programação do dia e da semana, sabendo o que você tem que fazer. Então, terça-feira eu vou assistir o vídeo, terça da conversa. E o vídeo vai sair às 5 horas. Então, às 5 horas eu coloco lá meu celular, né, que agora a gente tem, né, esse benefício da tecnologia. Então, põe ele para despertar e você sai e vai fazer aquilo que você tem interesse em fazer. A organização do dia como um todo, o planejamento do seu dia e da sua semana deve ser feito assim. Quando você começa a criar essa disciplina, você começa a ver que você vai produzir muito mais durante o dia do que nessa coisa assim que você fica distraído. Hoje o mundo dá muita distração. Você parar no final de semana e dizer assim, o que foi que eu fiz essa semana? Começar a fazer um diário, você vai ver que muito do seu tempo foi perdido com coisas que não têm valor para você. Estou falando só de você ter perdido dinheiro. E às vezes você está perdendo tempo de viver. E o que você acha do imediatismo das pessoas em relação ao resultado de um curso? Hoje, todo mundo é imediatista. O que você levava antes, eu até já comentei aqui, levava-se 8 anos para aprender a costurar, 7 anos para aprender a costurar. As coisas se modernizaram, passou a ser 2 anos. Hoje, as pessoas elas têm imediatismo em relação a tudo, não é só costura, não. Elas compraram o curso e aí elas leem ali um resumo do que é o curso e eu já entendi. Elas colocam os vídeos para assistir e daí elas falam bem assim, é fácil, esse eu faço. E passa pro próximo. Quando você faz isso, você não sabe se você faz. Muitos vídeos que eu tenho visto por aí, na prática não funciona. Só que como tá ali tão bonitinho, tão bem editadinho, e ele diz assim, olha, você faz isso aqui em 10 minutos, você acredita que faz em 10 minutos, você assiste, e aí você pensa que faz, mas você não faz, porque você nunca colocou em prática. E o imediatismo, ele existe porque faz parte da nossa sociedade, faz parte do mundo atual, e porque a gente tem muitas facilidades, muitas tecnologias, existe o imediatismo, a gente quer resultado rápido. Só que o resultado rápido, ele pode vir, mas aí você vai ter que pôr em prática. Você vai ter que se determinar, focar em cima. É quase como se fosse um jogo, já que nós estamos falando na parte de tecnologia. Você começou, põe em prática e você tem que vencer. E ali você não está vencendo ninguém, você está vencendo você mesmo. Então você está vencendo suas limitações, suas dificuldades, vai, põe em prática. Errou, volta. Desmanchou, coloca novamente. Onde está o erro? Vai lá procurar. Começa e faz novamente. E isso eu não estou falando só no curso de costura, eu estou falando em todos os cursos que quiser comprar. Se você não colocar em prática, não existe milagre. E você aprendeu realmente aquilo que você está fazendo ali. Entendi. Nós temos inteligência artificial, milagre não ainda. Falando em tecnologia, o que você aconselha justamente às pessoas que precisam lidar com a tecnologia e têm essa falta de habilidade? O que elas podem fazer para facilitar essas dificuldades? Primeiro, todos nós temos limitações em várias áreas da vida. Pessoas que dizem assim que não tem, não é verdade, isso não existe. Nós temos limitações. Por exemplo, assim, nós, assim como da nossa geração, nós não estávamos
estamos adaptados à tecnologia, então a gente precisou passar por um processo de adaptação. E os meninos que nascem agora, eles já estão nesse mundo que é muito fácil, muito tecnológico. Então quando as pessoas dizem assim, é muito intuitivo porque quando uma pessoa que entende o pensamento do outro, coloca ali no curso, por exemplo, ele é intuitivo porque você vai entender o que está ali e você vai passar o processo, o tal do passo a passo, e você vai passar por aquilo ali. Na questão da tecnologia, o que acontece? Muitas pessoas, elas têm aversão porque elas ficam achando assim, olha, eu não tenho jeito para isso. Então os meninos sabem, nós sabemos. A gente pode aprender porque a gente é capaz de aprender qualquer coisa. Por exemplo, o curso que eu estou dando, ele é já para isso. Então você tem um monte de recursos para você pedir. Não dou conta disso, me ajude aqui. A gente vai ensinar. Nós não sabemos tudo também. E a gente tem que aprender a lidar com as coisas de acordo com elas vão aparecendo. Então as tecnologias novas, nós também vamos aprendendo. E as pessoas, elas têm mais dificuldade, mas nada que uma ajudinha. É igual usar o celular. Quando o celular apareceu na vida da gente, a gente também não sabia usar o celular da forma como a gente usa hoje. Mas aí passou o processo do celular para o outro celular, e o celular do smartphone, e o de tela de toque, aquela coisa toda. E o que aconteceu com a gente? A gente não foi se adaptando? Então a mesma coisa acontece. Entrar num curso online não requer que você tenha conhecimentos de tecnologia. Hoje existe também uma fatura muito grande de conteúdo que te ensina. Você está com dificuldade, faz uma busca no Google. Eu não sei fazer isso. Como é que eu faço? Vai aparecer um monte de ajuda para você. Além do suporte que todos os cursos têm. No nosso caso, nós temos o suporte, temos a comunidade. É para a gente ficar em contato. E temos as lives, que é para deixar você bem à vontade para fazer as perguntas. Tem uma desculpa. Como você está aprendendo a costurar, você também vai aprender a lidar com a tecnologia que diz respeito, pelo menos a que diz respeito ao seu curso. Fechamos aqui. Isso aqui é terça da conversa. Não é um monólogo, é um diálogo. Vocês podem deixar seus comentários aqui, podem falar suas opiniões e suas dificuldades também. Se tiver algum tipo de dificuldade, fale aqui com a gente e nós vamos dar um retorno para vocês. Quem sabe fazer um novo vídeo, né, para explicar sobre a dificuldade que você tem. Quinta-feira nós temos vídeo também no canal sobre uma aula prática de costura. Então, terça e quinta-feira estamos sempre aqui. Não esqueçam daquela parte que todo mundo já sabe, né, que é curtir, compartilhar, comentar. A gente gosta muito de saber a opinião. Também indicar as amigas que gostam de costura. Elas estejam aqui com a gente, que nós gostamos de conversar. E para quem nunca costurou, quer aprender a costurar, quer começar do zero, nós temos um curso de costura. Tem um link aqui na descrição do vídeo do nosso curso, do Transformando Vidas com Costura, e assista aquele videozinho lá que ele explica para vocês tudo que tem no nosso curso. Então eu aguardo vocês na quinta-feira.